Olá pessoas, tudo bem com vocês? Uma coisa que virou padrão para todo mundo que produz aqui pro YouTube é a vinheta do canal, ou como muitas pessoas chamam, a intro do canal. Eu não gosto de usar o termo intro. Eu vi inclusive um vídeo o cara falando intros para colocar no final do vídeo, a tela final. É vinheta, não é intro. Isso daí já vem desde a televisão, né? Todo programa que se preste tem que ter lá uma introdução e tal, mas as intros ou vinhetas aqui do YouTube, elas são diferentes, e por dois motivos eu diria. Um, porque a maioria dos canais não são feitos por empresas gigantescas para fazer uma mega introdução. E segundo, porque o ritmo da internet é bem mais rápido do que o ritmo da televisão. Eu já fiz uma palestra inteira sobre isso. E dado esses parâmetros, tem muita vinheta irada no YouTube que obedece a isso. E tem muita vinheta bosta também. O que faz uma vinheta boa? É a duração? É o jeito? É o estilo? É a técnica que usa? Não. Vinheta boa é que ajuda a fazer a comunicação do jeito certo, de acordo com a proposta do canal. Ah, Gaveta, você tá fugindo da resposta. Não tô não. E eu vou explicar hoje exatamente o que é isso, a proposta do canal, vinhetas e tal. E eu digo mais, eu vou dar minha cara a tapa. Eu vou fazer uma vinheta nova para um programa aqui do canal, quer dizer, nós da Gaveta Filmes vamos fazer, mesmo sem saber se ela vai funcionar. Eu vou explicar isso justamente após o quê? A vinheta do canal. Me explica, Gaveta. Eu sei que tem muita gente que veio pra cá pra ver quais são as vinhetas que eu vou elogiar, e especialmente com as vinhetas que eu vou detonar aqui do YouTube. Vocês só querem treta. Mas antes de falar qualquer coisa disso, eu tenho que falar sobre o que é essa proposta do canal, né, que eu falei antes. E eu aprendi isso daí quando eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Tudo numa comunicação audiovisual passa uma mensagem. Qualidade da câmera, roteiro, design da arte, fontes, cores, áudio, tudo. Vamos explicar de uma maneira prática. Vamos supor que você tem que fazer um comercial pro público categoria C e D, falando aqui das categorias financeiras que o mercado publicitário usa. Se você fizer um comercial com muita pompa, brilho, câmera, tudo tá estalando, possivelmente o público com menos grana não vai entender que aquele comercial é feito pra ele. Ele vai falar, nossa, ó, esse produto deve ser muito caro, muito elitizado. Por isso que quando a gente vê um comercial tosquinho, sei lá, Dolly Guaraná, ou até o exemplo que os meus professores lá de publicidade e propaganda usavam, que é os comerciais das Forças Armadas. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto. Esses comerciais são assim de propósito. Inclusive, todo esse assunto me lembra uma confusão que eu acabei cometendo com aquele vídeo que eu fiz da iluminação do Casimiro. O Ricardo, a gente até fez um vídeo agora falando que eu tava dizendo como deveria ser a iluminação do Casimiro. O próprio Casé entendeu isso daí na live e ficou falando, nossa, porra, liga a câmera, vem, volta, faz aqui o bagulho, caralho, coloca, porra, eu não faço a live. Não, eu não tava dando dica pro Casé mudar a luz dele. A minha intenção com aquele vídeo era corrigir as pessoas que falavam que a imagem do Casimiro era meio feia porque a câmera dele era muito ruim. Essa câmera, ela cumpre muito bem o papel dela, que é ser essa câmera aqui, ó. Aqui. Quando, na verdade, pra mim, a imagem é daquele jeito por causa da luz. E aí, por isso que eu fiz uma demonstração, né? Pra exemplificar o meu ponto. Mas talvez eu não tenha sido tão claro na minha comunicação. Foi falha minha. Eu tô assumindo, foi falha minha. Eu acho que eu deveria ter me comunicado um pouco melhor. Eu tô falando isso porque eu acho fundamental o Casé manter a iluminação que ele tem. Porque essa iluminação conversa direto com a proposta do canal dele. Que é um cara comum, vamos dizer assim, conversando com as pessoas, dando a opinião sincera dele. Quando eu tô em algum site que é branco. Ó, pega a visão, ó. Google. Entrei no Google, ó. Sem Google. Com Google. Se ele começar a fazer muita pompa e não sei o que lá, ele começa a perder credibilidade, porque ele parece um negócio patrocinado, tal, não conversa com a proposta dele. Casé é povão, ele fala isso, ele é povão, tal. E você vê que, por exemplo, é diferente da proposta que eu tenho aqui do canal. A gente aqui no canal Gaveta Filmes, a gente sempre tenta fazer a melhor qualidade audiovisual possível dentro do tempo que a gente tem. Entende como é que são propostas diferentes, a gente consegue manter as nossas credibilidades e o jeito como a gente executa isso nos nossos canais é completamente diferente? É isso que eu falo que é a proposta do canal. E as intros seguem exatamente essa regra. Você pode ter uma intro super rebuscada, que vai oferecer a proposta do canal, ou você pode ter uma intro super simples. Tipo, por exemplo, a vinheta do Porta dos Fundos. Ela é super simples, mas ela funciona. Ela passa a ideia do humor deles, que não é um humor com muita firula, brilhos, estardalhaços. É um humor seco, direto. Sai aqui na rua, seu filho da p***. Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada. Não vou não, ué. Tá maluco, Júlio? E é uma vinheta que também funciona como um punchline de piada. Vai ficar me devendo uma. Liga pra Renatinha agora. E manda ela trazer KY.
Essa é a intenção da vinheta deles. Eu não falo intro, tá vendo? Porque não é intro, porque não é na introdução, é no final do vídeo. A galera do College Humor também usava vinheta como punchline. Eu já usei vinheta como punchline aqui. Mas é você ter essa atenção de passar a mensagem correta. Você tá fazendo um canal sobre tecnologia, a sua intro, a sua vinheta vai ter que ter algum elemento de tecnologia, seja na cor, na fonte, da música, alguma coisa pra remeter, sabe? E ainda assim você tem variação dentro desse tema. Você usa uma fonte mais serifada ou condensada, você pode passar uma cara de seriedade. Mas de repente você quer fazer um canal de tecnologia mais despojado, e aí você vai usar cores mais vivas, né? Uma fonte mais divertida. Ainda que você remeta a tecnologia, tem essa variação de humor também. Porque é falando disso que eu posso começar a falar das vinhetas que não são muito boas, que pelo menos eu acho uma bosta. Sei lá, por exemplo, a gente pega a vinheta de canal de game. Aliás, é muito comum vinheta de canal de game, né? Mas de certa forma cria-se um nicho, né? E as pessoas hoje em dia de canal de games conseguem identificar um canal de games só por esse tipo de vinheta. Mas às vezes você vê uma que tem uma música, sei lá por que a pessoa botou aquela música. Fala, eu gosto muito dessa música, e ela botou na vinheta. Ai, Gaveta, eu não posso botar a música que eu gosto na minha vinheta? Você pode fazer o que você quiser no seu canal. Tudo na comunicação audiovisual passa uma mensagem. Você tem um canal de game e você bota essa música... Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. E olha só, eu não tô aqui também pra cagar regra, até porque a gente tá falando de design, e design não é uma ciência exata. A gente tem alguns macetes que a maioria das pessoas identifica, mas não é uma verdade absoluta, né? Isso é que nem ciência das cores. Vermelho e amarelo são cores quentes, remetem a alguma coisa de alimentação. Azul remete à limpeza, verde a dinheiro ou à natureza. Mas depende muito como você trata a cor também, né? Por exemplo, preto. Dependendo do uso, você pode remeter à morte ou a alguma coisa sombria. Você pode remeter à elegância, à sobriedade. Depende de como você usa a cor. Eu tanto não quero cagar a regra aqui que eu vou dar a minha cara a tapa e eu vou fazer uma vinheta nova. Na verdade, eu não, a Gaveta Filmes toda, a gente vai se esforçar aqui pra fazer uma vinheta nova, mesmo sem saber se ela vai dar certo. Porque não tem como saber se uma vinheta vai dar certo. A gente vai tentar fazer o melhor possível dentro da produção audiovisual, dentro do tempo que a gente tem. E aproveitando que eu tava falando de vinheta de canal de games, eu vou fazer uma vinheta de canal de games. É pra dar a cara a tapa? Não, canal, um programa de games que a gente vai fazer aqui. O Jogaveta vai voltar. Mas não do jeito que a gente tava fazendo. Eu tava fazendo com personagens, uma loucura. Tá, come essa grana, Lourdes, não! Lourdes, não! Não! Muita gente tava pedindo pra gente voltar a fazer a edição que a gente fez por anos aqui, que é a edição estilo Nerd Player, que é um estilo que eu sempre tive e foi passado aqui pra a galera da Gaveta Filmes. A gente adora fazer esse estilo de edição, então nós vamos começar a fazer isso com o Jogaveta. Então, como o Jogaveta está sendo reformulado, pensei, cara, vamos fazer uma vinheta power, porque a vinheta que a gente tava usando era mega improvisada, assim, era... Jogaveta. Improvisada. Eu quero fazer uma vinheta Jogaveta pra valer. Então eu quero mostrar pra vocês agora um pouquinho desse make-off dessa vinheta. Como é que a gente pensa nisso, como é que a gente vai fazendo os estágios, obedecendo a proposta do canal e tentando fazer o melhor dentro do tempo que a gente tem. Aí é claro que quanto melhor for o seu equipamento, mais você pode fazer. Você tem que julgar o tempo que você tem, o equipamento que você tem, se a ideia é realizável ou não é realizável. E vou botar tudo isso daí em prática agora. Tcharam! Vou começar a explicar pra vocês a vinheta do... O que foi? Vocês estão notando que tem uma coisa diferente, né? É o cenário, que eu tô de casa agora, né? Eu tô tentando montar uma estação de trabalho de casa. É só isso que tem diferente, tá, gente? Sim, faz de conta. Eu tô tentando montar agora uma estação de trabalho de casa. É porque nos próximos dias eu vou começar a produzir também de casa. Porque a gente tá voltando com o nosso gameplay. Jogaveta. É um work in progress, ainda tô fazendo. E aí, a minha ideia o tempo inteiro é continuar o conceito que a gente fez na nova identidade visual do canal. Que é a Gaveta Filmes sendo que uma máquina de memes, uma máquina de construção, de edição de vídeo, esse tipo de coisa, né? Eu queria que a vinheta Jogaveta fosse a mesma coisa. Um visual simples que passa pela energia da Gaveta Filmes e fica um negócio louco. Porque eu queria reaproveitar a vinheta
vinheta que a gente fazia pro Jogaralho, que era um programa que a gente fazia no canal da Ubisoft, aí, Afonso Solano, que é um Pac-Man, tem uns bonequinhos que o Lucas Simões fez da gente ali, eu acho aquilo ali incrível. Eu posso usar aquela base ali, mais ou menos, e a gente podia aproveitar que agora a gente tem realmente um profissional de 3D na casa, que é o Vitor, e cara, a gente desenvolver isso daí tudo, o Vitor desenvolve esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, nesse cenário de Pac-Man, eu queria que esse corredor de Pac-Man fosse meio que uma dungeon, sabe, assim, pra ser um negócio RPG, pra ser um negócio game, sabe, um negócio meio Skyrim, Elden Ring. Eu falei, cara, então o personagem que vai correr atrás deles tem que ser um dragão, alguma coisa assim. Cara, a gente pode botar o pato maluco. E aí, cara, o Vitor lembrou na parada sensacional. Vocês lembram daquele jogo de Atari Adventure? Os mais velhos aqui lembram? Que o personagem era basicamente um quadradinho. O dragão do jogo, essa imagem que tá aparecendo na tela horrorosa, parecia um pato, sei lá. Que bosta era essa? Eu falei, caraca, e se a gente fizer um dragão pato, né, cara? A gente mistura. Vamos pegar um dragão e a gente bota um bico de pato nele. A gente faz como se fosse uma versão dragão do pato maluco. Já o personagem, quando ele virasse 3D, eu queria deixar ele ainda parecido com aquele visual 3D, mas ainda simpático. E o Vitor deu a ideia da gente começar a seguir uma linha meio Fall Guys. Eu achei maravilhoso, cara, os resultados. Cara, incrível, eu já achei incrível. A gente faz primeiro um animatic, que você vê só o deslocamento dos itens na tela, pra depois você fazer o refinamento. O Vitor colocou o personagem correndo ali rapidinho, fugindo do dragão. Eu falei, não, cara, olha, o dragão ele tem que entrar no corredor e ele tem que ser muito mais rápido do gavetinha, pra dar essa impressão que ele tá se aproximando de mim. Então, a minha distância tem que ser maior, ele tem que começar mais atrasado e depois ele chega junto. Do mesmo jeito, quando o Lucas me mostrou já o primeiro preview, já incrível, do modelo Atari que ele tava fazendo, mas eu também falei, cara, como essa cena é uma cena espelhada da cena 3D que vai vir depois, eu já tinha que estar dentro daquele corredor ali. Primeiro ele fez até um zoom assim, eu falei, não, cara, vamos fazer o cenário 2D virar. Ah, vira. De repente a gente deixa os personagens parados, mas vira o cenário, sabe? Pra dar uma ilusão, a gente vai botar aqueles glitches que a gente já... Morreu alguém? A gente vai botar aqueles glitches que a gente já usou na vinheta principal, né, do Gaveta Show, e a gente faz essa mistura, assim, pra fazer essa transição do 2D pro 3D. O lance é, eu tava com dúvida, como é um Pac-Man, será que a gente bota elementinhos pra eu ir pegando, tipo, moedinha, comidinha, alguma coisa que tenha a ver com o universo Gaveta, sei lá? Não vai dar, não. Mas aí depois eu tava pensando, cara, se a gente fizer isso no 2D, a gente vai ter que fazer no 3D também. E só pra dar um drama aqui pra vocês, eu tô falando isso daqui agora pra vocês, agora é sexta-feira de noite. Esse programa tem que estar no ar na próxima quinta-feira. Então assim, não dá pra inventar muito. E eu meio que tô decidindo agora de noite, melhor a gente não colocar esses elementos, até pra deixar o cenário um pouco mais clean e dá tempo da gente realizar também, né? Por mais que eu esteja com um equipamento super, sabe, avassalador aqui, e eu tô com um equipamento avassalador, eu tô com uma 3090 ali. Vocês já viram uma placa de vídeo externa? Ali, ó. Não tô falando isso daqui só porque a Gaveta tá falando que tem um anunciante. Pergunta pra qualquer pessoa que trabalha no ramo, vocês que gostam de jogar, o que vocês acham de uma RTX 3090? É maravilhoso! Um laptop Gigabyte aéreo OLED, a tela OLED, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer um programa especial pra explicar o que é uma tela OLED. A tela OLED, ela passa por aquele lance que eu já falei de fogos de artifício. Sabe quando você vê uma queima de fogos maravilhosa e você vai tirar foto e fica uma porcaria, assim, tipo, uma coisa é você tirar foto, outra coisa é você ver ao vivo. A tela OLED, ela tem esse impacto. Ao vivo é outra coisa, cara. Eu tô com um monitor normal aqui, a diferença de qualidade, a diferença de profundidade de cores, HDR, tem todo esse tipo de coisa. E o laptop tem um processador Core i7, 11ª geração. Então, assim, é um monstro. Mas por melhor que seja o seu equipamento, você tem que trabalhar dentro do tempo que você tem disponível. E não sou eu que tô falando. Eu posso pegar, por exemplo, Fernando Royle, o cara que trabalha nos maiores estúdios de efeitos visuais do mundo. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Você precisa ter tempo pra poder fazer a coisa ficar boa. Lembrando que eu tenho que trabalhar essa vinheta, todo esse conceito, dentro de um tempo bem curtinho. Essa vinheta não pode ser gigantesca, né? Então, assim, é um tempo tão curto quanto você levaria pra dar um like nesse vídeo. Assim, sabe? Na verdade, acho que o tempo que você vai levar pra dar um like nesse vídeo é ainda mais curto que o tempo dessa vinheta. Pum, já apertou e já foi, tá? A ideia é eu pular no final aqui e vir o logo bate e o dragão bate nele assim, pá! E aí eu vou aqui pro 3D. Esse daqui já ainda é um 3D intermediário que o Vitor tinha me mostrado aqui, já ficou, nossa, já 1000 vezes melhor. Aqui, inclusive, eu já vou dar dica pra você, aqui é onde você realmente vai precisar da sua placa de vídeo, um RTX. Isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é um render 3D em tempo real. A ventoinha do computador até já ligou aqui. Ah, vocês não vão ouvir porque eu tô com o NVIDIA Broadcast ligado. Juro, eu não calculei isso. O NVIDIA Broadcast eu já mostrei, até no programa de tecnologia de Gaveta eu mostrei isso, que ele abafa o som ambiente, é inacreditável. Esses barulhos assim, não pega nada, então provavelmente não tá saindo na gravação. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast,
you find that it's completely gone, and that blow dryer is still going. Esse tipo de coisa, simulação 3D, seja aqui, eu tô mexendo no Blender, você também mexe em AutoCAD, esse tipo de coisa. Placa RTX, que, cara, já é uma placa já preparada para trabalhar com os softwares, vários dos principais softwares do mercado. Cara, a integração é perfeita, updates constantes de drivers e tal. A gente teria adiantado muito o trabalho se eu tivesse conhecido antes, confesso pra vocês aqui do NVIDIA, desculpa, eu não ainda tinha conhecido Omniverse. Que a princípio o Omniverse, quando eles falam do Omniverse, é uma plataforma de colaboração. Tu vê ali na NVIDIA, tu fala, cara, é uma plataforma de colaboração, ou seja, pessoas que têm programas diferentes. Eu trabalho com Blender, tem gente no Maya, tem gente com 3D Max, seja o que for. Uma plataforma que consegue juntar isso tudo, faz um meio termo ali, a gente tá trabalhando de forma remota, seja o que for, os programas conversarem entre si, cara, isso é mágico. Mas não é só isso, cara, tem várias coisas absurdas. A gente podia ter adiantado ainda mais rápido o cenário, personagem, dá pra fazer lip sync automático, tem tanta coisa no Omniverse. É um dicão, você que trabalha com 3D. Eu tô falando isso aqui porque assim, nem todo mundo conhece Omniverse. E eu acho que, caraca, cara, é uma mina de ouro escondida ali dentro da NVIDIA, sabe? Você que trabalha com o NVIDIA Studio, né, toda essa infraestrutura, caraca, Omniverse você precisa conhecer. Você que mexe com 3D, vai lá, clica, vê o vídeo de demonstração, depois você volta aqui pra me agradecer. O quanto você vai adiantar o seu workflow. A outra coisa que o NVIDIA Broadcast é esse filtro que você seleciona o cabelo e deixa o seu cabelo da cor do fundo. Não, o NVIDIA Broadcast não faz isso, não. Na verdade, só pessoas idiotas que só notam depois que estão gravando que elas vão pintar o cabelo da mesma cor do fundo que ela vai gravar. Mas isso porque é muito burro, não é? Inclusive, se você tá pensando em adquirir um laptop super poderoso, como, sei lá, por exemplo, esse Aero Gigabyte Super Mega Thunder poderoso, você ganha também lindos e formosos meses de assinatura com Adobe Cloud, pra você trabalhar com os mesmos programas que a gente trabalha aqui na Gaveta Filmes. Premiere, After Effects, Photoshop, você vai ter a glória nas suas mãos, na verdade nos seus dedos, né? Isso. Mas assim, o que eu tô decidindo aqui hoje, sexta-feira de noite, não vamos colocar item pra eu pegar, vai ser mais rápido, e eu quero só acertar uma coisa aqui que eu... Se a gente botar o pescoço do dragão inicial muito pra esquerda, pra baixo aí, ainda assim, tu fica muito torto, não sei o que, ou não? Não pode chegar um pouquinho mais pra esquerda? Ou então isso, o ponto inicial dele tá mais pra esquerda. Putz, muito mais foda. Porque ele fecha o layout. A composição fica mais bonita. A textura da camiseta mesmo, ela é muito complexa, não dá nem pra entender o que é aquilo. Ou então a gente bota o login em gaveta. Essa gavetinha aqui, ó, que tá mostrando na minha tela. Pode ser até um uniforme dele, sabe? Pra alguma coisa futura. A gente pode usar ele em outras vinhetas, alguma outra coisa maluca, né? Então vamos nisso, então. Vai, gavetinha. Isso é Ray Tracing? Não. Não, isso é só... No seu aí vai brilhar, porque eu tenho uma GTX 1070. Pô, a gente não vai conseguir ver na viewport aqui. Eu sei que isso tudo que eu tô pedindo parece o Gaveta tá pedindo um negócio um dia antes de lançar o vídeo. Mas é porque eu acho que é possível. Eu acho que é possível. O que mais me assusta é o tempo de render. Não, vamos confiar 100% na 3090. 3090 vai salvar o render, cara. Quando gravando isso? Eu tô. Olha aí, essa parte derrada. E com a magia da edição, você vai ver como vai ficar agora. Lembrando assim, a intenção de fazer isso daqui tudo é eu tentar melhorar a comunicação do canal. Eu não posso fazer uma vinheta muito gigantesca, a gente queria mostrar muita coisa, então a gente tentou fazer nesse pequeno intervalinho de segundos, mostrar o tipo de produção audiovisual que a gente faz aqui na Gaveta Filmes, falar sobre gameplay, a gente tem que comunicar várias coisas dentro dessa vinheta. Se você quer se aprofundar nessa parte tecnológica disso tudo que a gente falou aqui, a gente fez o Tecnologia de Gaveta. Agora, se você quiser se aprofundar na parte da criação, design, esse tipo de coisa, recomendo você ver o vídeo que a gente fez sobre... Eu tô apontando pra cá, mas eu provavelmente vou deixar dos dois lados aqui, porque senão vai ficar na minha cara. Ou eu posso ter deixado o vídeo na minha cara também, onde a gente fala sobre a criação da identidade visual do canal Gaveta. No meio vai ser o beijinho que eu vou mandar na sua bundinha, ó.